2 ministros de Lula assinaram um manifesto pró-Hamas em 2021, senhor presidente. O senhor sabia? Em apoio ao Hamas. Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, assinaram em 2021 um manifesto de repúdio à designação de organização criminosa, organização terrorista, conferida ao Hamas pelo Reino Unido. Eles não concordaram que o Hamas é uma organização terrorista e assinaram uma carta de repúdio. Em 2022, o Hamas parabeniza Lula pela a vitória nas eleições a presidente do nosso país e chamou Lula de lutador pela liberdade. Esses são os amigos e as pessoas que admiram Lula e que Lula provavelmente admira. Vim ouvindo aqui há pouco as falas dos parlamentares que me antecederam, e é bom a gente contar a história, registrar a história. Primeira coisa, um dado importante para os deputados que aqui falaram. O Hamas, um grupo que hoje dirige a Cisjordânia, ganhou as eleições e é um partido político. E que foi fomentado, inclusive, por Israel, para combater o Fatah. O Fatah, que é o partido da autoridade palestina que dirige a luta do povo palestino. Essa é a primeira informação que é preciso vocês saberem. Segundo dado, há 75 anos atrás, foi enfiado na terra dos palestinos um grupo de israelitas que vieram logo após a Segunda Guerra Mundial. E ali era para dividir um terreno, um espaço, um território. E aí, senhoras e senhores, imagina que, deputada Bia, se há 75 anos atrás pegasse israelenses, colocassem no Brasil, passados 75 anos, só tivéssemos brasileiros, um pouquinho do Acre e um pedacinho do Rio Grande do Sul. É essa a realidade do povo palestino. É uma ocupação desproporcional. Hoje a Cisjordânia é um campo de concentração, que Israel vem a cada ano avançando contra as fronteiras. Aí é preciso ver o que foi acordado há 75 anos atrás. Então tem uma invasão permanente de Israel contra o povo palestino. E nesse exato momento, o que é que nós temos lá? Nós temos hoje uma investida já de alguns anos, onde Israel promove as maiores barbaridades contra o povo palestino. Retirando água, energia, isolando, destruindo pontes e impedindo o povo palestino de relacionar com o resto do mundo. De tal maneira que 4 milhões de palestinos hoje vivem fora da Palestina. Tantos outros milhões em outros países. Então é assim a realidade de lá. E não quero aqui defender ataques a civis, a inocentes, a de qualquer forma nenhuma. Mas é preciso entender que hoje o Brasil, ele cumpre um papel de manter uma relação amistosa com todos. Presidente Lula está chamando a discussão no nível que é preciso tratar o conflito entre Israel e Palestina, que é no diálogo e na conversação. Agora, somente quem está lá hoje, privado de direitos básicos, de comer, de vestir, de beber, de ter energia elétrica, de ter casa, né, onde seu território foi ocupado por um outro povo. É assim que é o ataque de Israel aos palestinos. E assim vem desdobrando há 75 anos. Basta pegar qualquer estudo aqui para ver o que foi programado, o que foi acordado na ONU. E diga de passagem, a ONU impôs um país, criou um país, que é Israel, há 75 anos, que não existia, dentro de um território de um povo que já existia, que é o povo palestino. É isso. E a partir daí nós temos já 7 décadas de guerra. De forma nenhuma nós apoiamos
a execução e a morte e o terrorismo contra qualquer pessoa. Agora, o que acontece lá em Israel tem que ler mais. O que acontece na Palestina tem que estudar mais. Tem que saber onde as pessoas que lá estão. Hoje, para vocês terem uma ideia, a idade média do povo palestino é de 17, 18, 20 anos, menos de 30 anos, por conta da morte, da guerra que está lá estabelecida. Então, senhoras e senhores, nós queremos discutir esse debate, mas é preciso colocar toda a verdade sobre esse assunto. Muito obrigado. E ele também não é só aqui na Assembleia, e sou favorável a discutir qualquer assunto, até porque aqui é o parlamento, as ideias transcendem qualquer fronteira. Mas, senhor presidente, foi levantado aqui que vão acionar a ONU. A ONU, em 1967, ela baixou uma resolução e que determina que o Estado, que Israel, cumpra as fronteiras estabelecidas em 47. E aí eu quero, por favor, aí, Geda Filho, coloca aqui só o primeiro slide aqui, por favor, para a gente poder mostrar o que era. Puder ampliar aí, por favor, Geda, para vocês entenderem aqui o que é verde é palestinos. Primeira coluna em 1946. Aí em 47, 48, a ONU diz que 43% do território dos palestinos, que já estavam lá há 2.000 anos, 43% era para os palestinos e 57% para os judeus. E a partir de 46, olha o que sobrou para a Palestina, que é o verde aqui na última coluna, isso em 99. Agora, em 2023, nós temos uma pressão maior ainda, e Israel vem ocupando o espaço palestino. É isso que está acontecendo há 75 anos. Isso que está acontecendo há 75 anos. E aí, senhoras e senhores, não é o PT que está dizendo, não. Coloca o segundo slide, por favor, aqui, ô Geda. Aqui vocês vão ver aqui, ó, amplia para nós aí, Geda, bem, ó. Esse jornal, esse editorial do jornal Hertz, é um jornal de direita, quase extrema-direita, israelense. E que o Globo publicou hoje. E ele diz, ó, responsabilidade pela guerra com Hamas é do Netanyahu. Então está aqui. E aí, é claro, ninguém aqui vai apoiar a morte de civis, de inocentes, de criança. Mas é necessário ter responsabilidade com o que fala para poder entender o que está colocando. E aí vira aqui, deputado Amauri, vira aqui, desconhecer o que é uma guerra que envolve hoje centenas, e aqui vários deputados como eu, que sou descendente de sírio, como outros que são de libaneses, como outros que são árabes, que aqui estão, mas muito além da nossa descendência sanguínea, mas é a injustiça que foi estabelecida. Vamos inverter os fatos, se a ONU resolvesse colocar os judeus no Brasil em 47. Se eles estivessem expandindo como expandiram, sobrava só para os brasileiros o Acre e o Rio Grande do Sul. Esse é o centro do debate. E o que está acontecendo hoje? Netanyahu está bombardeando uma região que é menor do que a cidade de São Paulo, com 2.300.000 pessoas, onde estão os palestinos ainda confinados. É isso que está acontecendo. Isso é massacre, é genocídio, né? E ao longo desses últimos anos todos, e que Israel não cumpre a resolução 181, que a ONU determinou para voltar os espaços, para ter o quê? Ter o que o presidente Lula publicou agora há pouco, e muito bem lido pela deputada Bia, que nós temos que ter uma região com um povo árabe e um povo judeu. E essa divisão foi definida em 47. Por que está havendo desde 47 as violações aos direitos, o massacre ao povo palestino, a ocupação do território palestino, e os palestinos não podem reagir? Por que que não? Eles estão reagindo, né? Mas nós queremos que a resolução da ONU, como foi avocada